O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos de poder então nos encontrar, para podermos então dar início à preparação de uma festa. E ainda mais uma festa que não é uma festa qualquer, é a festa de um padroeiro da nossa comunidade, que tem muito a poder nos ensinar. Então, a cada ano, e principalmente nesse ano ainda novo, de 2026, nós queremos então aprender esse novo de Deus através da figura do apóstolo Paulo. Ele então, que como nós sabemos da sua história, ele que era de fato um fariseu assíduo, a tal ponto de poder até mesmo matar cristãos, mas na certeza e na convicção de que estava fazendo o correto. Mas olha só, como a vida dá voltas e Deus, ele muda a nossa história. Ele então, na estrada de Damasco, ele então ali cai do cavalo e tem o seu encontro com Jesus. E ali aquele encontro muda para sempre a sua vida. Então, meus queridos amados irmãos, e aqui nós podemos extrair já um grande ensinamento para podermos fazer de fato de 2026 um ano novo. É principalmente nos encontrar com Jesus, conhecer Jesus, saber quem é Jesus. E é justamente esse o tema a qual então nós iremos trabalhar na liturgia de hoje, porque o nosso tema enquanto comunidade preparado é de refletir sobre Paulo como apóstolo fascinado por Jesus. E somente uma pessoa fascinada por Jesus para poder fazer o que ele fez, e muito bem por sinal. E assim então, nós temos a oportunidade de poder então avançar para as leituras, a qual hoje a liturgia nos propõe. Primeira leitura extraída então do livro de Samuel, que é o livro que nós estamos acompanhando no decorrer dessa semana. E esse livro ele é muito interessante porque narra para nós o primeiro rei de Israel, que foi então o rei Saul. E olha que interessante, um rei que então tinha o papel, assumido o compromisso de poder administrar para o povo e com o povo. Ele então está ali, caminhando junto ao povo, que fez a experiência não da ação de Saul, propriamente dito. Por quê? Através de por trás de Saul estava um personagem tão conhecido nosso, e principalmente para os judeus, chamado Davi. Davi então pequeno, que foi escolhido por Deus para poder ser o sucessor de Saul, de ser então o segundo rei de Israel. E olha só, Davi então uma pessoa franzina, jovem, pequeno, ele então ali vai diante do grande Golias e vai lá e destrói aquele filisteu. E aquilo então foi motivo de glória para o povo de Israel. Então Davi pôde de fato ali então destruir um grande adversário, um grande inimigo do reino de Saul. Então, meus queridos amados irmãos,
A palavra de Deus, ela nos enriquece, né, a cada detalhe que nós temos a oportunidade de aprofundar. Porque, olha só, através de um pequeno, Deus destrói um grande. E eu não sei se você já parou para pensar ou rezar na sua vida, o que tem tornado na sua vida grande para você hoje? Tem te impedido de poder confiar em Deus, acreditar em Deus. Então, você muitas vezes está até mesmo rezando, pedindo por essa intenção, esperando cair coisas grandes do céu, mas Deus hoje diz para você, é através das pequenas coisas que eu ajo, que eu faço. É assim, com pequenas pedrinhas, que Davi derrubou o grande gigante da vida e do povo de Israel. E assim também, meus queridos amados irmãos, que também Deus continua a agir na nossa vida, desde que nós tenhamos fé e confiemos piamente nele, como Davi o fez. Então, porque muitas vezes na nossa vida parece que as coisas, os problemas são grandes, gigantes, mas maior é o nosso Deus, quando nós confiamos e acreditamos nele. Então, essa foi, de fato, uma experiência que Paulo fez desse Deus, tanto que também levou ele a poder tornar-se ali, mesmo sendo pequeno, e diante da sua pequenez, dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, tornou-o grande porque ele confiou em Deus, e por isso pôde vencer também grandes adversários que se colocaram contra ele. E assim então nós podemos caminhar, porque olha só, Saul então sentiu inveja de Davi, por quê? Olha só, a multidão cantaram o seguinte: olha, Saul destruiu 1000, enquanto Davi destruiu 10.000. Então percebe que até mesmo as palavras que nós colocamos, nós devemos prestar atenção, porque a palavra, por pequena que seja, pode então ali, né, provocar um mal na vida do outro, trazer um mal para a vida do outro, a tal ponto que Saul então sentiu encolerizado, com raiva, e queria tirar a vida de Davi. Por quê? Por ciúmes, por inveja. Ainda bem que hoje não existe mais isso, né? Ainda bem que todo mundo fica feliz quando o outro cresce, quando o outro então ali, ele consegue adquirir o seu bem, consegue uma graça, as pessoas estão felizes, né? Só que não. Ainda hoje a inveja continua a se fazer presente na vida das pessoas. E olha, não pense, não espere que é as pessoas de fora não, viu? Muitas delas estão dentro da nossa própria família, da nossa casa. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Vamos entregar agora, acabou a vida. Agora, pronto, deixa Deus me levar. Não, porque Deus age, Deus faz. Se Deus começou uma obra, Ele não termina, não deixa essa obra inacabada. Ele vai até o fim, porque Deus é fiel. Então, olha só, Jonatas, que é filho de Saul, ele que então era uma pessoa que pôde enxergar ali as virtudes de Davi, ele protegeu Davi, foi correndo dizer para Davi: olha, toma cuidado que meu pai quer te pegar, e se ele te pegar, não vai ficar bom não, viu? E, olha só, ele foi lá, avisou Davi, voltou, e foi então ali tentar acalmar aquela situação, né? Remediar aquela situação, e foi o que ele fez. Então, no dia seguinte, né, após ter passado ali aquela ira, aquela cólera, Jonatas então disse para seu pai: pai, por que você quer matar Davi? Davi fez tão bem para o povo de Israel, fez tão bem para você, você não se alegrou com a derrota que ele, né, trouxe para o povo de Israel diante do Golias, o filisteus? E você então está com raiva, querendo matar ele por ciúmes? Larga disso, você é maior do que isso. Enfim, ele contornou a situação e aplacou a ira de Saul contra Davi. E é lógico que então Jonas vai lá com: olha, agora meu pai já está no seu normal, viu? Pode voltar novamente ao seu posto. Então percebe que muitas vezes na nossa vida, né, nós então buscando fazer o bem, as pessoas não entendem aquele bem como bem, para ela é um mal, e querem muitas vezes perseguir, caluniar. E olha, isso dentro da nossa pastorais movimento também acontece, porque tem seres humanos, e nós somos falhos, somos limitados. Agora nós não podemos deixar o mal crescer entre nós. É por isso, né, que nós nos alegramos, porque Deus suscita na igreja sempre um homem à frente, né, estou falando da pessoa do Papa, que busca remediar as situações, contornar as situações, mesmo diante do ódio que está presente no coração de muitos. Quantas guerras estão aí, né, prestes a acontecer?
E aí se acha a pessoa, olha, estamos preparados, né? Um presidente num outro país vai dizer o seguinte: estamos preparados. Se o pessoal falar, vamos, demorou, vamos lá. E não é isso, gente, né? É mais provado do que a história mostra para nós, que a guerra só destrói cada vez mais. É através do diálogo, da oração. Para que tudo isso? Por poder, ganância? Não, não é esse o caminho. O caminho é o da paz. Só que é preciso de pessoas que sejam consultores de paz para que isso seja contornado. Não podemos alimentar o mal com o mal, pagar o mal com o bem, já nos ensina, né? A própria palavra de Deus. Então esse é o caminho também para cada um de nós, porque, olha só que bonito, né? Esse salmo que hoje nós então rezamos. É no Senhor que nós confiamos e nada temos. Quando nós confiamos em Deus, nada pode nos abalar, já diz a canção, né? Nada pode abalar, porque Deus é a nossa força, Ele é a nossa vitória. Quando nós confiamos nele, não há gigante que seja maior que Deus, não há problema que seja maior que Deus, não há doença que seja maior do que Deus, não há desemprego que seja maior que Deus, não há droga que seja maior que Deus. Deus é maior do que tudo isso. Agora é preciso confiar, é preciso acreditar. E o que nós temos visto por aí são pessoas incrédulas, pessoas até mesmo dentro da igreja que dizem que acreditam em Deus, mas o primeiro problema, na primeira ventania que sopra na sua vida, novamente já entra no desespero novamente. Que fé é essa? Que confiança é essa que nós temos em Deus? A confiança, né, e a esperança não decepciona. Nós então celebramos isso no ano passado e trazemos isso para a nossa vida. Porque essa esperança não decepciona mesmo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E Ele está presente no meio de nós. E uma prova disso, olha só o Evangelho de hoje. Nós temos então o Evangelho de São Marcos, né? Onde Jesus está iniciando o seu ministério. E ali então as pessoas começam a ouvir um tititi. Olha só, tem Jesus que está curando. Tem Jesus que está ali libertando as pessoas. Tem Jesus que está expulsando demônios. E as pessoas começam então a buscar ir ao encontro de Jesus. Mas por que estão indo ao encontro de Jesus? Porque Jesus está apresentando uma proposta de vida que muda e preenche a vida do ser humano? Não. Estão buscando Jesus porque querem uma cura, querem uma graça, querem uma libertação. E ainda bem que hoje não acontece isso. Hoje as igrejas, as pessoas buscam Jesus porque querem se converter, querem mudar de vida, né? Mas nós temos alguns lugares que isso não é verdade, isso não procede. Muitas pessoas continuam a buscar Jesus querendo cura, libertação, somente isso. E quando então começam a conhecer que seguir Jesus é renúncia, seguir Jesus é perseguição, seguir Jesus não é fácil, porque exige de nós uma responsabilidade. Aí muitas pessoas fazem o quê? Vão embora. Sai das pastorais, sai do movimento, enfim. Não, eu não quero, eu queria outra coisa, eu me enganei, me iludi. Não é isso que eu quero para a minha vida, não. E aí nós vamos entender o finalzinho do Evangelho de hoje, mas a gente chega lá, né? Vamos então ainda, né, para o início do Evangelho. Olha só, Jesus então, como se retirou para a beira-mar, junto com seus discípulos. E ali então, olha só, muitas pessoas da Galileia, da Judéia, ou seja, de toda a região, conhecendo, ouvindo falar de Jesus, vão ao encontro dele. E aqui está, meus queridos amados irmãos, a importância da nossa evangelização, de proclamar, de falar de Deus. Tem muita gente agora falando do futebol. Olha, meu time está perdendo, olha, meu time está ganhando. Mas se esquece que o maior jogador da história está, né, aqui na igreja, é Jesus Cristo. E quem está no time dele não perde. Não perde para ninguém. Não perde jamais. Então, muitas pessoas estão preocupadas com o BBB, com não sei o quê, com tantas coisas, mas não se preocupam com aquilo que realmente vale a pena na vida. Esquece da sua vida. E aí então se perdem, aí entram em depressão, aí já não tem mais sentido da vida. E é por isso que muitas pessoas estão perdendo ali o sentido da sua existência, estão tentando tirar da sua vida. Porque perderam-se em si mesma. Estão buscando coisas que somente Deus pode preencher. Estão buscando em outros lugares. Então, as pessoas estão buscando Jesus aqui para poder ali alcançar uma cura, libertação. E daí a importância, torna repetida, a nossa evangelização, de falar de Deus, de coisas boas,
de coisas que realmente vale a pena, e não ficar falando da vida de um, de outro, do que fulano fez, não, falar de Deus, porque as pessoas têm sede de Deus, é por isso que elas foram ao encontro de Jesus. E aí olha só, tamanha quantidade de gente que Jesus, o que ele fez? Ele falou assim, peraí, eu vou embora porque isso aqui não vai dar certo não, as pessoas estão me empurrando, me comprimindo. Não, Jesus disse, olha, vamos fazer o seguinte, arrume um barco aí pra gente, eu vou me afastar um pouquinho das pessoas, mas não vou embora, porque Deus não deixa, não abandona ninguém. Por pior que seja a situação, a quantidade de pessoas, o interesse das pessoas, Deus não nos abandona jamais, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, que está no meio de nós. E aí então, Jesus aproveita essa oportunidade, ele arruma a oportunidade de poder então se afastar para poder conseguir respirar e ali fazer as curas e poder agir para poder mostrar para o povo que o reino de Deus está no meio de nós. Então, meus queridos amados irmãos, esse mesmo Jesus continua presente ainda nos dias de hoje. Ele está no meio de nós. Mas será que nós estamos enxergando esse Deus? Será que nós estamos vendo Ele no meio de nós? Será que nós não estamos mudando o foco da nossa vida para coisas que também não condizem? Então é preciso de fato refazer a nossa vida para que o ano seja novo, com pessoas novas, com um mundo novo. Só vai acontecer se nós formos de fato novos. E assim, com certeza, nós poderemos também experimentar essas curas de Deus, porque não é por mérito nosso, é por graça de Deus que Ele age, que Ele nos cura, porque Ele quer mostrar o sentido da nossa vida está nele, e somente Ele pode transformar e mudar todas as coisas. E aí, olha só, até os demônios reconhecem Jesus. Até os demônios, muitas vezes nós, que somos de Deus, não conhecemos Jesus. Então é preciso conhecer Jesus, e é por isso, e aí nós vamos entender, torna a voltar para a última palavra aqui, do Evangelho de São Marcos. Olha, vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, tu és o Filho de Deus. Conheciam Jesus, mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem Ele era. Por quê? Jesus não quer ali seguidores no Instagram, no TikTok, no YouTube. Ele não quer saber de seguidores que sigam somente para poder se aproveitar daquilo que Ele tem a oferecer. Não. Ele quer que as pessoas conheçam Ele, mas como? Através de uma experiência, do encontro com Ele, que muda a vida de toda a humanidade. Mudou a vida de São Paulo, mudou a vida de tantos santos, e quer mudar a minha, a sua, a nossa vida. Mas para isso é preciso ter um encontro com Ele. Não adianta esbarrar aqui na igreja, não, eu ouvi a palavra de Deus hoje, não, eu me alimentei da Eucaristia. É preciso conhecer, e conhecer a Jesus como que é? É jogar no Google lá e pesquisar quem é Jesus? Não. Não, é no IA agora, a moda agora é IA, vamos lá perguntar. Não, não é isso. Conhecer Jesus é relacionar com Ele, ter esse encontro com Ele, através da oração, da palavra, da Eucaristia, com os pobres, enfim, Deus se revela das mais variadas formas. Agora, se nós queremos de fato encontrar Jesus, é preciso buscá-lo, para que assim nós possamos conhecer Jesus, e aí podemos então entender que Ele disse isso porque Ele quer que a pessoa seja fiel, que a pessoa então permaneça ao lado dele, não com segundos interesses, intenções, não, que esteja com Ele, porque sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E assim então, meus queridos amados irmãos, não iremos gastar a nossa vida à toa, como muitos infelizmente têm feito nos dias de hoje. Nós vamos gastar a nossa vida servindo a Deus, nos colocando a serviço de Deus, como Paulo fez, porque se fascinou por Jesus, se encantou com Jesus, e somente se fascina por Jesus quem conhece Jesus. Então que nós possamos aproveitar esse trido em preparação a essa festa da conversão de São Paulo, para que nós possamos então conhecer mais Jesus. Mas eu já conheço. Tem mais. Deus é grande, nós somos pequenos, mas Deus é grande e temos muito a conhecer dele. Santo Agostinho dizia o seguinte, quanto mais eu conheço Deus, mais eu vejo que nada eu sei dele. Porque Deus é grande demais, então nós precisamos cada dia mais buscar esse Deus. É assim que nós vamos então conhecendo e vamos nos fascinando por esse Deus, que quer mudar também a nossa vida para poder transformar essa nossa história. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então entrar nessa dinâmica
e que nós possamos vencer assim os ciúmes, invejas, nós possamos nos alegrar com a alegria do outro, com o crescimento do outro. Por mais então que o outro ele perpasse a gente, cresça, é melhor ainda, porque é sinal que nós fizemos um trabalho bem feito, que o outro não ficou só mesmo na nossa mesmice, mas ele foi ainda mais longe, mergulhou para águas mais profundas. É essa dinâmica de quem conhece a Deus, quem conhece a Cristo. Ele se alegra com a alegria do outro e sofre com o sofrimento do outro. E que nós possamos então vencer todas essas pequenezes que se fazem presente na nossa vida, e que assim nós possamos construir a nossa história, e que possamos também percorrer o mesmo caminho que São Paulo percorreu, e que possamos ter a convicção de que combatemos o bom combate, e chegada a hora, nós possamos então nos preparar para esse encontro com Jesus, como Ele bem fez e preparou a sua vida. Que São Paulo possa então interceder por nós, Maria Santíssima, nossa mãe também, nos acompanhe nessa nossa empreitada, nessa nossa caminhada, e que possamos fazer tudo para a maior honra e glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre